Tudo é tão legal até que te levem a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Na série 13 Reasons Why, a adolescente Hannah Baker sofre tantos ataques dos colegas na escola que acaba se suicidando. Entre eles, ataques cibernéticos. O bullying virtual cresce ano a ano. 1 em cada 4 crianças já sofreu ofensas na internet. O desconhecimento e a falta de monitoração dos pais contribuem para que esse problema continue acontecendo. Redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram são ferramentas utilizadas para a propagação do bullying virtual e para espalhar conteúdos ilícitos por meio de aplicativos de comunicação. Em tempos de internet, a falta de maturidade emocional tende a gerar agressões ainda mais graves, o que gera, muitas vezes, doenças psicológicas, distúrbios e até mesmo suicídio. Apesar do problema parecer longe de ter uma solução, algumas atitudes podem evitar consequências mais sérias, como não compartilhar nudez infantil ou juvenil, denunciar perfil e comentário ofensivo, aumentar nas escolas a consciência de pais, alunos e professores sobre o bullying e saber como lidar com o problema. Não incentivar e curtir posts de ódio ou ofensivos na internet. Mas o que leva uma pessoa a praticar o cyberbullying? E por outro lado, como fica a mente de quem sofre? Esse é o tema do UNG Entrevista dessa semana. Olá, sejam bem-vindos ao UNG Entrevista, um programa do 5º semestre de jornalismo da Universidade UNG. Eu sou Thiago Pelbaum e o tema de hoje é sobre cyberbullying. E para bater um papo comigo, eu trouxe aqui o professor Luiz Fernando Baquerete, professor em psicologia aqui da própria universidade. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui com a gente no estúdio. Prazer é todo meu pelo convite também. E para começar, professor, o que é cyberbullying e por que esse tipo de violência tem sido cada vez mais presente na internet? Bom, na realidade eu acho que nós temos que começar a trabalhar um pouco algumas questões, né, que envolvem esse tema. Eu acho que a primeira questão é o bullying em si, né? O bullying já é considerado um assédio, né, um assédio moral, pode trazer danos físicos, danos psíquicos, né? E a dimensão, eu acho que cresce muito quando você entra num espaço mais cyber, né, ou cibernético aí. Na realidade, o cyberbullying, ele tem um potencial, vamos dizer assim, de agressividade, um potencial de divulgação, né, sobre aquela ação em si, muito maior do que muitas vezes na relação pessoal. Né? Eu posso gerar uma circunstância de bullying entre só nós dois aqui, né? Mas quando nós entramos num espaço mais virtual, a amplitude é sempre maior, a predisposição, né, de isso ser comunicado e mostrado com maior intensidade para as pessoas se torna cada vez maior. E o que leva alguém a praticar, professor, o cyberbullying? Eu penso sempre na questão do princípio em si, né? Eu acho que não é o cyberbullying ou o bullying, né? Mas eu acho que é o princípio assim da consciência, né? Muitas pessoas, principalmente hoje os jovens, né, pela própria dificuldade de elaboração muitas vezes de um espaço afetivo, emocional, né, se tornam muito vulneráveis, né? E com isso acabam também manifestando, agredindo pessoas, né, de uma forma que não deveria acontecer. Eu considero, né, como o princípio em si, a questão da falta da consciência, né? Eu vejo que quanto mais as pessoas amadurecerem nessa referência da consciência do que é o meu espaço, do que é o espaço do outro, né? A tendência é nós nem nos preocuparmos tanto com isso. Mas isso entra em voga principalmente por quê? Pela falta desta consciência. Ou seja, né, quanto mais vulnerável as pessoas, e principalmente eu acho que esses indivíduos mais jovens, né, quanto mais vulneráveis eles se tornam, eles podem tanto ser o sujeito do cyberbullying, como podem realizar o cyberbullying. Né? Então é isso que a gente tem que começar a entender enquanto um movimento psicológico. Né? Professor, aqui na universidade temos uma clínica de psicologia, que o senhor é coordenador e tal. Existem muitos
pacientes, assim, de casos de cyberbullying ou de bullying? Aqui não são muitos, né? Mas já tivemos casos, em termos de atendimento, de pessoas que se sentem vítimas, né, do cyberbullying, até porque trazem, de alguma forma, né, um sentimento de se sentirem agredidos, né? E muitas vezes não sabem como lidar com isso, né? Porque, como nós estávamos falando anteriormente, né, essa questão da maturidade para você não realizar, né, nenhum nível de assédio, também se reflete na maturidade de você poder lidar e aceitar com esse tipo de assédio, né? De alguma maneira, a grande maioria das pessoas, ou quase todos nós, né, já fomos assediados, já fomos agredidos, já nos sentimos intimidados por uma questão física ou psíquica, né? Mas quando você consegue ter maturidade suficiente para lidar com isso, né, os reflexos em termos de níveis de sofrimento se tornam cada vez menores. Né? Então tem alguns casos que já realizamos atendimento aqui na universidade, inclusive já fizemos alguns grupos também, se não me engano foi no ano passado, né, nós tivemos um grupo de jovens e adolescentes exatamente sobre essa questão, né, das pressões, né, que sofrem, até porque o jovem hoje está o tempo todo lá, né, no celular, na internet, enfim, né, principalmente nas redes sociais, e todos conseguem manifestar, né, que de alguma maneira já passaram por essas dificuldades, mas também assim conseguem, né, quando são bem trabalhados, conseguem lidar com isso e entender que, né, não se deve passar a ser um sofrimento tão grande. Né? Professor, o papo tá bom, mas eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco vamos ver com mais perguntas e ver a opinião das pessoas sobre cyberbullying. Até já! A Universidade Universitas UNG prepara você para transformar seu futuro, com foco na sua empregabilidade, conectando você com o mercado de trabalho. Universidade Universitas UNG, você preparado para vencer. Estamos de volta com o UNG Entrevista. O tema de hoje é cyberbullying. E aqui comigo está o professor Luiz Fernando Braquerete, coordenador do curso de Psicologia da universidade. Professor, tenho uma pergunta. Conta pra gente, quais são as consequências para quem sofre cyberbullying, a parte psicológica de quem sofre? Não existe um padrão de consequências, né? Existem um conjunto aí de fatores, né? Como se fosse uma síndrome, né? Que depende muito do indivíduo para indivíduo. É aquilo que nós estávamos falando antes de nós, no bloco anterior, né? Antes de nós pararmos um pouquinho. Na realidade, assim, cada sujeito, né, lida de uma forma individual com essa circunstância. Então, não tem um padrão, né? Para algumas pessoas tem um sofrimento com maior intensidade, outros com menos intensidade, mas, de qualquer forma, sempre gera um sofrimento, né? Então, assim, não existe uma condição que seja única para todas as pessoas, até porque todos nós somos, né, diferentes, né? Não existe no universo duas pessoas iguais, né? Não. Então as consequências do cyberbullying também vai ser a mesma coisa, né? Sim. Professor, a repórter Mayara foi às ruas para conversar com as pessoas sobre o que elas acham e vamos dar uma olhada. Solta o VT. Conheço meus amigos na época da escola, alguns reclamavam que tinha algumas piadas, fotos que alguns namorados postavam quando terminava o relacionamento. Que geralmente sempre tem aquele troll da escola que sempre zoa as pessoas e eles aproveitam para também zoar online através de postagens. Mocinha de 15 anos que mandou algumas fotos de calcinha sutiã para um amigo e ele expôs ela para a escola inteira. Então, com uma menina da escola, um nudes dela vazou e, foi maior problemão pra ela.
ela ficou 3 meses sem ir para a escola, a avó dela foi na escola. Aí eu já vi no Facebook comentários muito tipo, ai, cabelo bombril, ai, não sei o quê. Mas com o meu cabelo, eu nunca vi tipo esse preconceito assim, não. Quem conhecia ela começou a denunciar os vídeos, mas até então descobri a origem daquele vídeo. Tinha várias pessoas que estavam repostando ou postando do celular que recebia. Acabou sendo muito difícil detectar quem foi. Já pratiquei bullying também, infelizmente. Professor, nós vimos agora a opinião das pessoas nas ruas e existe um perfil definido de quem pratica e de quem sofre cyberbullying ou bullying em geral? Geralmente assim, a gente pensa que na questão mais psicológica, né? São aquelas pessoas que têm uma demanda da imaturidade afetiva mesmo, né? Mas ao mesmo tempo também envolve uma questão de agressividade direcionada a um objeto, né? Como Sim. nós falamos, que no fundo é uma pessoa, é um Sim. objeto social. Então, isso faz com que, né, esse sujeito, que teoricamente seria a vítima, né, do processo, gere no assediador, naquele sujeito que vai, de alguma forma, exercer um certo poder sobre o outro, gera toda uma questão de insegurança e, ao mesmo tempo, ele agride aquele objeto que também não lhe traz alguma coisa boa. Sim. Mas também tem o sujeito que sofre, né, o cyberbullying. Né? Esse sujeito, ele, de alguma forma, acata. Porque existe sempre numa relação, né, de domínio, né, ou de dominação de um sobre o outro, né, você tem que ter uma predisposição daquele que realiza e daquele que submete. Né? Porque quando um tenta realizar algo, mas você não submete a este algo, teoricamente essa correlação não existe. Né? Agora, vamos supor que eu crio uma circunstância de assédio sobre você, né? Uma condição de bullying mesmo sobre Sim. você. E você acata isso, né, e se apropria, né, dessa circunstância, a tendência de você, né, se submeter é sempre muito maior. Sim. Agora, se você tem recursos internos que, de alguma forma, né, faça com que, né, olha, não adianta vir, né, criar essa circunstância comigo, que não vai colar, entre aspas, né, você corta essa situação. Né? Você interrompe esse processo. Por isso que nós falamos no início do programa que está muito ligado às questões das fragilidades, né? Da imaturidade emocional, da imaturidade afetiva, né? Principalmente com relação a essas pessoas mais jovens, né? Que ainda estão num processo de formação de identidade, que muitas vezes não têm a real consciência sobre aquilo que é dela e aquilo que é do outro, e até que ponto, né, eu consigo lidar e reagir a essas circunstâncias. Né? Professor, conta pra gente, como os pais ou as instituições, as escolas podem ajudar essas pessoas, como podem fortificar a parte psicológica para que elas sejam mais fortes para isso acontecer? Então, eu acho que sendo agentes de conscientização, né? Não agentes de controle. Muitas vezes as pessoas, outro dia eu estava até num outro programa, nós estávamos discutindo isso. Muitas vezes as pessoas querem cercear ou controlar o outro ou controlar circunstâncias. Né? Isto, de alguma forma, pode auxiliar a esses agentes que nós estamos falando, os pais, né, a família em si, os professores, ou alguma pessoa responsável, né, pode dar indicativos daquilo que o sujeito está realizando. Né? Mas dificilmente você vai conseguir controlar, né, a ação das pessoas. Né? Esse controle, eu acho que tem que ser um movimento interno. Sim. Então, quando os pais, os professores, a família, os amigos, né, se posicionam de uma forma onde gerem essa consciência, olha, isso não é bom, né? Eu ter esse nível de conduta não é legal,
nem para mim, como um sujeito ativo, né, desse bullying, ou como o sujeito que recebe esse bullying. Não é bom para ninguém, essa que é a verdade. Não. Então, quando você cria e desenvolve a consciência de que, olha, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua possibilidade de lidar com as realidades que nós vivenciamos, e que, olha, não necessariamente, né, eu preciso criar algum nível de controle sobre você, ou me submeter a algum nível de controle que você queira exercer sobre mim. Quando nós temos essa consciência, essa relação não acontece. Não é? Por quê? Porque nós sabemos os nossos espaços, né? Conhecemos os nossos espaços e sabemos como devemos proceder. Né? Então, é uma coisa muito mais de dentro para fora, né? Ou seja, do sujeito para o externo, do que o sistema de controle do externo para o interno do sujeito. Não sei se deu para compreender. Deu. E conta pra gente também, professor, como, assim, a pessoa pode... Há uma dificuldade das pessoas de dizerem que estão sofrendo cyberbullying, algum tipo de bullying. O que o senhor aconselha, elas a fazer? Eu vejo assim, a primeira coisa, a primeira atitude, vamos dizer assim, é o sujeito que está sofrendo, né, uma circunstância de cyberbullying, é ele manifestar que, olha, isso não é adequado, isso não é legal, isso está me fazendo mal, comunica às pessoas, né, e mostra que não está de acordo com isso. Né? Numa outra circunstância, quando a gente fala assim de cyberbullying, e por isso que no início nós conversamos, a dimensão é muito forte. Né? Então, hoje, as redes, né, sociais, quando elas, né, as pessoas se deparam com isso, a multiplicação é muito rápida. Né? Então, vamos supor que eu faça alguma coisa com relação a você e coloque lá no Facebook, no WhatsApp e tal. Né? Você tem grupos de pessoas que recebem instantaneamente essa comunicação. Então, esse volume é muito grande. Então, a não participação desses processos é importante. Não só, né, das pessoas envolvidas, como aqueles que são coadjuvantes do processo. Então, teoricamente, se alguém está fazendo algo com relação a você e eu tenho a consciência de que isto não é bom, simplesmente eu não participo. Não é? Se eu não participo, o outro não participa, você enfraquece, né, o sujeito que estabelece o cyberbullying. Né? Agora, se você, né, fomenta esse tipo de conduta, né, você, né, está sendo cúmplice, né, e está fazendo com que essa circunstância seja ruim para aquele sujeito que está sofrendo. A conversa está muito boa, professor. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui e tchau.